Boa tarde, gente. Bom, eu vou repassar um pouco para vocês sobre crônica, né? Para poder depois a gente fazer a nossa atividade. Crônica é um gênero textual de narrativa breve. Então, o que é narrativa? Narrativa é uma história contada, certo? Então, ele explica que é uma narrativa breve. Eu acho que dá para vocês perceber que lá no texto comunicação, apesar de o texto lá ser escrito mais de 2 páginas, mas a história é uma história breve. Era apenas uma história contada de um homem que foi comprar um alfinete e não ia esquecer o nome, então ele ficou naquela tentando lembrar, tentando descrever o objeto. Aí a conversa foi só entre ele e o vendedor, certo? Então foi assim uma história breve, uma história curta. Por quê? Porque só eram 2 personagens. Geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas, né? Como eu falei para vocês, que muitas vezes a gente encontra esse tipo de texto, né? Em jornais escritos ou em revistas, aquelas revistas informativas, como a Veja, por exemplo. Eu tive até pesquisando sobre a Veja agora um dia agora ela está fazendo 50 anos de circulação, né? Então ela é uma revista muito boa para quem gosta de ler. Essas pessoas que gostam de estar informado, eles sempre compram a revista para ler. Ela é semanal, mas ela é um pouco cara. Só para vocês terem uma ideia que as revistas também elas trazem informações boas, né? E os jornais escritos, como eu falei para vocês, eles são vendidos em banca de revista, que a gente chama também banca de jornais, né? Aí, continuando aí. Refere-se a assuntos do cotidiano e às vezes mistura os níveis de linguagem formal e informal. Então, o que é a linguagem formal? Linguagem formal é aquela linguagem que a gente segue a gramática normativa, certo? E a linguagem formal é a linguagem comum que você conversa, por exemplo, em casa, que você conversa com um vizinho, aquela linguagem coloquial, que você fala da forma que você quiser, né? Não, você não vai obedecer às regras gramaticais. Apresenta-se poucos personagens que, na maioria das vezes, não tem específicos, pois são nomeados de maneira genérica, relacionados ao papel social, exercendo situações comunicativas como o menino, a menina, o pai, a mãe, o professor, o garçom. Então, dependendo do local em que eles estão, ou seja, da situação que eles estejam falando sobre a crônica, eles não vão citar o nome da pessoa, como lá na crônica comunicação, ele não citou o nome da pessoa que foi comprar o alfinete e nem foi citado também no texto o nome da pessoa ou seja, do comerciante que está vendendo, o dono do estabelecimento, né? Ele colocou somente, ou seja, o comprador e o vendedor. Então, por exemplo, quando ele dá aqui o exemplo de garçom, se por acaso essa história, ou seja, essa narrativa aconteceu em uma lancheira, aí ou em uma churrascaria, ele não vai citar o nome do garçom, apenas garçom. Se foi uma narrativa, uma história contada na escola, não vai citar o nome da professora nem do professor, apenas professor. Se é uma história que tem a ver com o menino, ou com o menino ou menina, ou com o pai ou a mãe, então cita só assim, né? Por exemplo, não vai citar o nome do pai, o nome da mãe ou o nome da criança, né? Muitas crônicas estruturam-se em forma de diálogo. Então, isso é uma coisa, gente, que vocês devem prestar bem atenção. Quando a gente vai escrever uma crônica, a gente escreve em forma de diálogo. Por exemplo, uma crônica, muitas vezes ela apresenta 2 personagens. Então, quando o personagem inicia sua fala, ele inicia fazendo o parágrafo e daí, nesse parágrafo, muitas vezes a gente usa um travessão, tá certo? Cada fala de cada participante é iniciada por um parágrafo e um travessão, certo? Aí diz assim: total ou parcialmente, o que
para o texto efeito de atualidade e dinamismo. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato, situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo, construção de sentido do texto. Então, muitas vezes no final da crônica tem um humor, ou seja, tem alguma coisa engraçada, mas não é obrigatório não, mas é bom quando tem humor, quando tem alguma coisa engraçada, tá certo? Naquela crônica lá que vocês leram comunicação, vocês não estão vendo assim, por exemplo, parágrafo, nem ou como é travessão, que eu quero dizer, mas as aspas, né? Então, lá naquela crônicazinha tem as aspas, mas tem os parágrafos também. Mas é como eu estou dizendo, vocês podem usar parágrafo e também fazer, colocar aquele travessãozinho assim, tá certo? Aí, continuando aí, vamos ver a produção, que é o que vocês vão fazer, uma produção. Aí, aqui tem as recomendações da produção. Tem aqui, produção de texto, crônica. Agora, você vai escrever uma crônica. Após a etapa de escrita, sua crônica e as produzidas por seus colegas serão apresentadas em uma roda de leitura. Mas vocês não vão apresentar em uma roda de leitura. Eu estou lendo aqui, mas vocês vão me mandar, né, no aplicativo. Então, nesse dia, além de apresentar os textos, vocês poderão apreciar as histórias dos colegas e se divertir com elas. Além disso, podem publicar as crônicas em blogs literários ou de atualidades. Peça ajuda ao professor para o compartilhamento digital de sua produção. Porque no caso, se fosse na escola, poderia fazer tudo isso que ele está recomendando aqui. E aí eu poderia ajudar vocês a digitar o textozinho depois de pronto para poder ficar bem organizadozinho. Antes de escrever o texto, recorde as características da crônica, comunicação. Então é por isso que eu pedi para vocês lerem lá, para vocês recordarem como é que ele escreveu lá, como foi que ele organizou, né? Então, é essa crônica de comunicação de Luiz Fernando Veríssimo, que foi o que vocês já leram, para poder se basear na crônica que vocês vão fazer, que vocês vão produzir. Tudo que eu li aqui era como se fosse, como se só, na situação de se a gente estivesse estudando na sala de aula, certo? Ia ser apresentada uma roda de leitura, vocês depois iam, como eu quero dizer, vocês iam publicar em blogs, em blogs literários. Vocês, depois eu ia ajudar vocês digitarem direitinho, organizando direitinho, para ficar um texto bonito para poder ser colocado, ou seja, nas redes sociais, né? Então, continuando aí, nós temos. Mas de qualquer forma, vocês vão escrever, com certeza vocês vão fazer, mas não coloquem no aplicativo borrão. Primeiro vocês fazem o borrão no caderno de lápis, uma folha de papel, aí depois vocês organizem no caderno de vocês, escrito de caneta, né, sem ter borrões, porque de qualquer forma vocês vão colocar no aplicativo, que também é um documento valioso. Aí diz assim: planeje seu texto, transcreva os itens do quadro e responda a cada um deles. Amplie o número de itens se for necessário. Verifique se cumpriu o planejamento na hora de avaliar o texto. Então, para escrever a crônica. Letra A. Qual é o público leitor do texto? Então, o público leitor do texto são os colegas da turma, o público e o público mais amplo. Se o texto for compartilhado na internet, é claro, né? Em primeiro lugar, os colegas da turma, se você estivesse estudando na sala, como eu falei para vocês, certo? E se você publicar, compartilhar, outras pessoas também vão ler esse texto. Ou 2. Que linguagem vou empregar? O nível de linguagem de uma crônica, como a que serviu de referência, é a mais próxima da informalidade, mas vocês podem adquirir a linguagem dos personagens ao perfil que eles têm, tá certo?
Aí vem, que estrutura o texto vai ter? Caso o aluno, ou seja, é a organização das falas, ó, deixa eu ler mais uma vez o 3. Que estrutura o texto vai ter? Aí vamos começar bem aqui. É a organização das falas dos personagens na forma de diálogo, como eu já expliquei para vocês, em parágrafos, certo? Vocês vão lembrar do parágrafo. Cada personagem que vai falar, você vai usar um parágrafo. Onde o texto vai circular? Em uma roda de leitura, e-mail digital, em sites, blogs ou páginas de redes sociais que compartilhem seus textos literários. Nesse caso, vocês vão colocar no aplicativo, né? Não precisa vocês ficarem preocupados com o que eu estou lendo aqui, porque, como eu falei, aqui não está na sala de aula, certo? Aí vocês imaginem, mas ela disse que cada personagem que vai falar, no início de uma fala tem que ter um parágrafo. Você vai imaginar, ou se lembrar de uma história que já aconteceu com você. Aquele lá na explicação do que o conceito de crônica, diz lá que é uma história do cotidiano, de uma coisa que já aconteceu na realidade. Então, você se junta com uma pessoa de casa e vocês dois vão ser os personagens. Aí vocês vão estudando como é que vão criar, ou seja, organizar essa história, essa narrativa, que é uma coisa que aconteceu com você. E aí você vai organizar essa história com uma outra pessoa de sua casa, e aí vocês vão fazer o papel de personagem e vão escrevendo no papel. Tem aqui, orientações para a produção. Faça uma lista de situações cotidianas nas quais poderia haver problemas de comunicação ou de desencontro de informação. Então, vocês vão primeiro tentar se lembrar qual o tipo de acontecimento que já houve, para vocês escreverem a história, para vocês escreverem. E vocês vão usar mais um personagem que é uma pessoa da casa de vocês mesmo, entendeu? Porque cada um vai fazer sua crônica individual, né? Não vai ser em grupo na turma. Cada qual vai fazer de acordo com a situação que você vai se lembrar. 2. Escolha uma das situações e produza sua crônica dialogada. Dialogada, que ele quer dizer, é porque tem que ter pelo menos 2 pessoas, né? Você pode seguir a mesma estrutura do texto, comunicação. Lá no texto são 2 pessoas, né? É o vendedor, como eu já falei, e o comprador. É do texto Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo, apresentado no início deste capítulo. Esse texto aqui já foi muito mastigado. Desde o início do capítulo que nós lemos esse texto, Comunicação. 3. Caso opte por escrever um texto que reproduza o diálogo entre 2 personagens, use a estrutura do discurso direto, iniciando cada fala com travessão, como eu falei para vocês ainda agora. Usem o parágrafo e o travessão, iniciando cada fala com travessão ou colocando-a entre aspas. Mas eu acho mais interessante vocês usarem o travessão, é mais simples, né? É bem mais simples. Por exemplo, vou mostrar bem aqui para vocês. Um exemplo. Você vai lá no seu caderno, você tem a margem do caderninho aqui, né? Aí você deixa esse espaçozinho daqui pra cá. Por exemplo, bem aqui a linha vermelha, né? A linha vermelha. Deixa eu colocar bem aqui com a caneta. A linha vermelha do caderno. Aí você vai iniciando da linha vermelha, você deixa um espaçozinho mais ou menos assim. Aí faz o travessãozinho aqui, certo? Aí, a partir daqui, você vai copiando a sua fala e quando for a outra pessoa que vai representar o personagem junto com você, é da mesma forma. Você inicia sua fala com a primeira letra maiúscula, no final da sua fala você coloca um ponto. Vamos prestar bem atenção nas regras, nos sinais de pontuação e tudo. Então, eu estava lendo bem aqui. Entre aspas, né? Se além do diálogo
entre personagens, a crônica tiver narrador, estruture o texto em parágrafos e empregue a pontuação que introduz o discurso direto quando o texto assim o exigir. É o que eu falei agora. Nós sabemos que no final de uma fala, a gente sempre usa o sinal de pontuação. No 4, lembre-se de que a crônica de Luiz Fernando Veríssimo apresentou um diálogo. Verifique o perfil dos personagens que participarão do diálogo no texto e faça a adequação no nível de linguagem empregado por eles, certo? Por exemplo, vocês podem usar a linguagem formal, que é como eu expliquei agora, e também a linguagem informal, certo? Vocês vão se sentir à vontade para poder fazer esse texto, ou seja, esse diálogo. Esse vídeo vocês podem mostrar para uma pessoa de casa, uma pessoa adulta. Mostrem o vídeo para poder essa pessoa entender também e poder ajudar vocês. No 5, se quiser imprimir mais dinamismo ao texto, evite alongar as falas nos diálogos. Quer dizer, não precisa ser um diálogo de falas tão longas. São mesmo falas normais, né? Se sintam à vontade. É como se você estivesse conversando normalmente com uma pessoa. No 6, procure decidir como o diálogo terminará. Se será um final surpreendente para o leitor, se as falas finais vão propor uma reflexão, mesmo que para isso se empregue o humor. Então, se vocês quiserem finalizar a história com humor, pode finalizar. E se não, da forma que vocês, de acordo com a realidade da história que vocês vão contar, esse diálogo vai finalizar. Tem aqui, compartilhando a proposta com os colegas e o professor. Aí, essa parte aqui, gente, eu vou ler ela, mas vocês não vão se apegar a ela, porque é como eu estou dizendo, vocês vão fazer de acordo com a realidade de agora. Cada um está estudando em casa, cada um está estudando individual, né? Porque aqui diz assim, ó, troque sua produção com a do seu colega, mas você não vai trocar. Você está em casa, você não está na sala de aula. Propõe ajustes conforme as indicações constantes do quadro de planejamento. 2. Depois retome sua produção, realize os ajustes que considerar pertinentes e confira se cumpriu todos os itens do quadro de planejamento. O quadro de planejamento é esse aqui, ó, certo? Aí diz, verifique se o diálogo entre os personagens contém elementos suficientes para demonstrar qual é o problema de comunicação que se estabelece no contexto comunicativo. Caso perceba que as falas não foram suficientes para que o leitor compreenda o texto, altere-as ou acrescente falas intermediárias. Você tem que escrever uma narrativa, contar uma história em que o leitor ele entenda o assunto, certo? E continuando aí, eu vou ler mais umas regrazinhas aqui. Aí tem aqui o 4, né? Por enquanto eu li o 3. Aí o 4. Faça uma leitura da crônica, observe se o diálogo flui ou se há repetições e truncamentos no texto que tornam as falas artificiais, forçadas. Então, nesse caso, não vamos repetir palavras, né? Vamos fazer de uma forma que fique bem organizado. Para reescrever, tenha em mente que o diálogo precisa perceber o mais natural possível ao leitor. É como eu estou dizendo, se sintam à vontade. Para que o diálogo seja um diálogo simples e organizado, para que o leitor entenda. Sublinhe os problemas ortográficos, né? Retire ou acrescente sinais de pontuação quando for necessário. E verifique se empregou regras básicas de concordância verbal e nominal. Passe o texto a limpo. É porque muitas vezes a gente vai escrever um texto e a gente, depois, é como eu estou falando, vocês vão escrever o borrão. Aí vocês vão prestar atenção se há erros ortográficos. Por exemplo, se você escrever a palavra também, preste atenção na palavra também. Se você escreveu, na hora de você escrever
Aí tem TAM. Aí vai que você escreve TAN. Aí tá errado, porque tem que ser TAM. Porque o M, ele tem que vir antes do B. Você tem que lembrar daquela regra que o M, ele vem sempre antes do P, da letra P e da letra B. Ou seja, da consoante P e da consoante B. Aí eu tô dando o exemplo aqui da palavra também. Ou se você na crônica, você for escrever uma palavra que precise de um acento. Aí depois você vai verificar se essa palavra realmente foi colocado o acento, né? E assim sucessivamente. Então, esses são os problemas ortográficos que ele fala. Aí, quando ele diz retire ou acrescente sinais de pontuação, é porque muitas vezes você pode colocar um sinal de pontuação onde não há necessidade. Ou pode você esquecer de colocar um sinal de pontuação onde há necessidade, tá certo? Aí ele diz, aí ele recomenda aqui. E verifique se empregou regras básicas de concordância verbal e nominal. Então, só por exemplo, pela lógica, a gente percebe se o verbo ele está de acordo, né, com a frase. Por exemplo, se eu digo assim, eu fui ao cinema. Então, eu é o pronome, né? Fui no passado, né? Então, eu estou o quê? Eu estou colocando o pronome eu e o verbo ir, né, no passado para concordar com o pronome, certo? E o restante da frase. Então, preste atenção que isso aí ou como se diz, é importante. Então, você vai usar o verbo, você vai usar o pronome, o verbo e o substantivo e o adjetivo, que tudo, ou seja, qualquer uma dessas classes gramaticais, elas têm que estar associadas a outra, tá certo? Pela lógica, quando a gente vai escrever, dá pra gente ir percebendo. Aí ele pede que passe o texto a limpo, porque primeiro você vai fazer mesmo o borrão. Depois você vai passar o texto a limpo. Não é de primeira vez que você vai fazer um texto desse já todo achando que já está certo, que já está bom, que não precisa verificar, que não precisa corrigir, que não precisa recorrigir, que não precisa passar a limpo. No 6 diz assim, combine com o professor um dia para realizar a digitação. Isso aí não vai acontecer, porque é como eu estou dizendo. Isso é em casa, então não precisa fazer a digitação. Você vai passar limpo, tudo direitinho mesmo na caneta, né? Se você tivesse computador em casa, tudo bem, mas se não tem como fazer a digitação. Aí diz assim, edição, postagem de suas crônicas e dos colegas ou blogs literários e tal. Isso aí vocês não vão se preocupar, não. Isso aqui é que só se nós estivéssemos na escola. Porque aí a gente ia pedir ajuda à diretoria para poder fazer esse tipo de coisa mais organizada. No 7 diz, combine também com o professor e os colegas uma roda de leitura para compartilharem, para compartilhamento das crônicas da turma. Nesse caso, era só se nós estivéssemos na sala de aula. Como a gente está estudando não na sala de aula, não se preocupe com essa parte aqui. O que vocês têm que se preocupar é de organizar a crônica do jeito que eu pedi, com parágrafo, travessão, ter cuidado com os erros ortográficos, né? Ter cuidado com a concordância verbal e nominal, tá certo? Ter cuidado de organizar a crônica direitinho, ter cuidado com os sinais de pontuação e assim sucessivamente. Mas se sintam à vontade. Esse vídeo vocês mostram para uma pessoa adulta, para eles ouvirem, uma pessoa de casa, da família, e ajudarem a vocês na escrita desse texto, na escrita dessa narrativa, tá certo? Lembre-se do que eu falei no começo. Pode ser uma história que já aconteceu com vocês. Então, vocês vão usar o quê? Vocês vão usar a pessoa de vocês e mais uma pessoa de casa para poder organizar esse diálogo, tá certo? Então, boa atividade, boa produção.